O nosso cérebro, ele é uma máquina fantástica de sobrevivência, sabe? Mas tem uma falha de design, assim, um tanto quanto trágica. Ah, uma falha bem perceptível quando a gente fala de convivência, né? Exatamente, porque ele simplesmente não sabe a diferença entre um predador letal prestes a atacar e, tipo, a pessoa que a gente mais ama no mundo quando ela nos decepciona profundamente. Biologicamente falando, a reação que é disparada no nosso corpo é quase idêntica. Sim, a respiração acelera, o sangue foge do sistema digestivo e vai direto para os músculos. O alarme vermelho do pânico começa a tocar de verdade. E hoje a gente vai entender por que o nosso próprio instinto de sobrevivência parece estar, assim, programado para destruir os nossos relacionamentos. É uma missão ambiciosa para essa nossa exploração detalhada de hoje, né? Com certeza. É uma constatação meio assustadora no começo, mas no fundo é muito libertadora. Pois é, porque a gente tem essa tendência de procurar motivos muito lógicos para o distanciamento entre duas pessoas. Exato. A gente procura por uma traição, uma briga enorme, uma ofensa imperdoável, mas a realidade da desconexão humana é muito mais silenciosa. E muito mais instintiva, não é? Totalmente. Muito do que a gente chama de problema de relacionamento é basicamente biologia básica operando ali no piloto automático. E esse é justamente o tema central da nossa análise profunda de hoje. Nós vamos explorar essa batalha silenciosa. A batalha entre o medo e o amor, né? Que é absolutamente destrutiva. Isso. E o nosso material de base para isso é aquele capítulo 3 fascinante do livro Mantenha Seu Amor Aceso. Ah, esse texto é incrível. A premissa que o autor traz logo nas primeiras páginas é de cair o queixo. Demais. Ele fala que a desconexão entre duas pessoas que se amam, e ele usa o exemplo de um casal no texto, o Dave e a Annie, raramente é uma decisão consciente. Porque ninguém acorda numa terça-feira e pensa, acho que vou começar a destruir meu casamento hoje, né? Exato. Ninguém faz isso. O afastamento é quase sempre uma reação totalmente instintiva à dor. É um reflexo. Então, ok, vamos desvendar isso. Qual é o nosso ponto de partida? Lógico aqui, a nossa missão nesse mergulho no material. Bom, a gente quer que a nossa audiência entenda por que diabos a gente trata quem a gente ama como ameaças mortais. E claro, como a gente pode treinar a nossa mente para escolher a conexão em vez do controle, né? Nossa, sim. E essa missão tem uma urgência enorme hoje em dia. A gente vive numa era de sobrecarga crônica. Muito estresse, né? Muito estresse, muita informação o tempo todo, muita polarização, o medo de uma quantidade absurda das nossas interações diárias. É verdade. E para entender como desarmar tudo isso, a gente precisa olhar para como nós aprendemos a lidar com a dor desde o nosso primeiro dia de vida. Pensa num bebê. Ele sente desconforto, ele chora, e aí alguém vem e resolve o problema. É um sistema super prático. Só que, à medida que a gente cresce, o cérebro começa a criar atalhos. Sim, e a velha história do fogão quente que o material cita ilustra isso com perfeição. Aquela da criança curiosa que encosta a mão no forno quente? Essa mesma. Ela sofre aquela queimadura dolorosa, e o que o cérebro faz ali, numa fração de segundo? Ele codifica uma regra absoluta para a vida, né? Quente é igual a perigo e perigo é igual a dor. Exato. A partir desse único milissegundo, o comportamento daquela criança perto de um fogão passa a ser puramente instintivo. O objetivo principal dela ali vira apenas um. Evitar a dor a qualquer custo. Isso, evitar a dor. O que, convenhamos, faz todo sentido para não perdermos os nossos dedos. Com certeza. Ninguém quer se queimar de novo. Mas aí a gente pega esse mesmíssimo mecanismo de sobrevivência física, que foi desenhado para nos proteger de fogo, de penhascos, de animais selvagens, e a gente transfere ele direto para as nossas dinâmicas emocionais. É aí que o problema começa. Porque diante da ameaça de dor emocional, o ser humano recorre àquelas 3 reações clássicas da biologia. Lutar, fugir ou congelar, certo? Exatamente. E o que essas 3 coisas têm em comum, no fim das contas? A distância. A gente quer distância, seja física ou emocional, daquilo que nos assusta. Sim, é por isso que uma toalha molhada deixada em cima da cama pelo parceiro de repente aciona o mesmo alarme interno de um ataque de tigre dente de sabre. Nossa, é muito isso. A gente ataca a pessoa com palavras, ou então a gente foge para outro cômodo e dá aquele clássico tratamento do silêncio. E a ironia cruel de tudo isso é que
Diferentemente do tigre ou do fogão quente, as pessoas que nós amamos abrigam uma dualidade muito complexa. O autor usa uma analogia que eu acho fantástica. Ela captura perfeitamente o absurdo dessas nossas reações. Ah, a analogia da cascavel, né? O que é fascinante aqui é como ele constrói essa imagem. Sim. Pense bem, ninguém em sã consciência tenta ter um relacionamento íntimo, vulnerável e afetuoso com uma cobra cascavel. De jeito nenhum. Se alguém precisa manusear um bicho desses, o que essa pessoa usa? Ferramentas de contenção. Gaiolas de vidro, pinças longas de metal, aquelas luvas grossas de proteção. Ou seja, o princípio biológico é irrefutável. Quando a ameaça de dano é alta, o nível de amor, intimidade e confiança cai para zero. Exato. A gente veste uma armadura de metal para abraçar quem a gente ama. E a dissonância cognitiva para o nosso cérebro processar isso é brutal. É muito louco pensar nisso. Porque a mesma mãe que acolhe, que abraça e que alimenta é a mesma pessoa que bate na mão da criança quando ela chega perto do fogão. Sim, é uma confusão para a mente. O pai que ensina a andar de bicicleta, rindo e encorajando, muitas vezes é o mesmo pai que nunca em toda a vida conseguiu dizer eu tenho orgulho de você. Pois é. E a pessoa com quem nós escolhemos dividir a vida, aquela que jurou amor incondicional, é exatamente a pessoa com o maior poder no universo de nos causar devastação por meio de uma rejeição ou de um abandono. E essa ambiguidade é o que enlouquece o nosso sistema nervoso. O cérebro fica confuso. Ele pensa, espera, essa pessoa é o meu porto seguro ou é a cascavel que vai me picar agora? E na dúvida, diante do menor sinal de dor ou de frustração, o cérebro escolhe tratar o outro como uma cascavel. Sempre. É o caminho mais seguro na visão da nossa biologia. Mas espera aí. Tem um questionamento que a gente precisa levantar. Tem uma contradição prática aí que a gente precisa encarar. Pode falar. Se o nosso cérebro funciona como um software de segurança ultrassensível que foi programado por milhões de anos de evolução para nos manter vivos, como podemos ser culpados por nos afastarmos quando nos sentimos feridos? O texto não está pedindo o impossível ao exigir que a gente simplesmente ignore um reflexo de sobrevivência. É como pedir para alguém não piscar quando uma bola voa em direção ao olho. É uma ótima pergunta. Mas olha, a armadilha não está em sentir o instinto, sabe? A questão é deixar que ele dite a ação final no contexto de um relacionamento. Então não é sobre ignorar a dor. Não, de forma alguma. A premissa não é ignorar a dor ou fingir que o medo não existe. O mecanismo central que precisamos entender é a total ineficácia desse reflexo biológico para criar intimidade. Ah, entendi. Porque quando a gente age guiado pelo medo, nós pegamos aquelas pinças de metal e tentamos enjaular a outra pessoa. Exatamente. Nós usamos o controle e o problema logístico disso é que tratar um ser humano como uma cascavel destrói absolutamente qualquer possibilidade de conexão real. Faz sentido. O instinto de sobrevivência é ótimo para manter o coração batendo e os pulmões respirando. Sim, mas quando aplicamos isso ao parceiro ou aos filhos, a sobrevivência física é até garantida, mas o relacionamento morre asfixiado dentro da gaiola que nós mesmos criamos. Caramba! E aqui é onde a coisa fica realmente interessante. Porque, se a nossa reação primária à dor é criar distância, qual é a nossa principal ferramenta para manter essa distância segura enquanto ainda moramos na mesma casa que a pessoa? É o controle, né? A gente usa o que o autor chama de ferramentas de cascavel. Ferramentas de cascavel. Nós manipulamos, retiramos liberdades, fazemos ameaças passivo-agressivas. Retemos o afeto, usamos aquele silêncio cortante como punição. E a mensagem tóxica que nós enviamos muitas vezes sem dizer uma única palavra é: minha função agora é controlar você. E se você não me deixar assumir o controle total, eu vou introduzir a dor para te ensinar uma lição. E o mecanismo de como aprendemos isso na infância é talvez a parte mais sombria de toda essa dinâmica. Como assim? A grande maioria de nós cresce em culturas familiares onde a dor e o medo são historicamente os principais instrumentos pedagógicos. Aquela velha frase, isso vai doer mais em mim do que em você. Exatamente essa. Mas o que o cérebro infantil internaliza não é a lição de moral bonitinha. Ele internaliza uma mentira estrutural profunda. A mentira de que em qualquer relacionamento,
Só uma pessoa pode ser poderosa por vez. Isso. A criança aprende que a dinâmica natural da vida é ceder o controle, ou então a pessoa mais forte e poderosa vai puni-la, vai reter o amor ou vai machucá-la de alguma forma. O mito de que podemos e devemos controlar o comportamento dos outros nasce dessa ferida infantil. O que gera aquele paradoxo clássico e doloroso da vida adulta, né? A pessoa cresce, olha para as falhas dos pais e jura de pé juntos: eu nunca serei assim. Eu vou fazer tudo diferente com os meus filhos. Nossa, e como isso cai por terra rápido. A convicção racional é muito frágil. Basta o primeiro grande conflito, a primeira sensação de rejeição real em um relacionamento, para que as velhas máscaras caiam. No instante em que o alarme do medo dispara, as pessoas se veem usando exatamente as mesmas táticas que um dia as machucaram. É instintivo. A promessa de ser diferente some e o objetivo biológico assume o volante. Eu preciso de distância, eu preciso de controle e eu preciso castigar para me sentir seguro novamente. Agir pelo medo acaba dando uma falsa sensação de estabilidade, né? Parece normal porque é familiar. E o nosso cérebro adora padrões familiares, mesmo que esses padrões sejam incrivelmente disfuncionais. Mas deixa eu fazer o papel de advogado do diabo aqui para trazer uma dúvida que pode surgir para quem nos ouve. Claro, manda. O texto critica duramente os pais que tomam decisões pelos filhos e os punem, mas também diz que não está falando de abandonar a proteção. Onde fica a linha fina entre proteger de forma amorosa e ser um controlador de cascavéis? A fronteira que separa essas duas atitudes é inteiramente baseada na motivação interna. Motivação. Sim, o mecanismo funciona assim se a motivação por trás da sua ação é o poder e a ameaça, tipo, se você não me obedecer, eu retiro o meu amor. Aí nós estamos ensinando medo. Exato. A criança não aprende a escolher o certo, ela só aprende a temer a punição. Agora, se a motivação é a instrução verdadeira, nós preservamos a liberdade dela. Ou seja, dizer: filho, se você tocar no fogo, vai queimar, mas a mamãe está aqui para te consolar. Porém, a escolha de não encostar precisa ser sua. Perfeito. O controle exige rendição absoluta. A proteção amorosa oferece sabedoria, mas mantém a conexão incondicional. Essa distinção muda tudo. E o mais chocante é ver como essa necessidade instintiva de controle extrapola a nossa casa e cria as nossas bolhas sociais onde todo mundo tem que concordar com a gente. Se conectarmos isso ao cenário geral, a mecânica social é fascinante. Quando alguém que pensa diferente se aproxima, o nosso cérebro primitivo liga o mesmo alarme da cascavel. Ele diz: isso é desconhecido, me assusta, levante os muros. Eu quero ficar na minha bolha onde eu tenho controle. O material relata como nós buscamos pessoas com os mesmos valores, afiliações políticas idênticas, classes econômicas similares, tudo para evitar o desconforto. Vale ressaltar para a nossa audiência que o texto analisa isso apenas pelo viés psicológico, sem tomar partido. É a ciência de como o medo do diferente é a exata mesma raiz que alimenta o racismo, a opressão e até as guerras. Totalmente imparcial. É a normalidade baseada no medo, destruindo o tecido social coletivo, do mesmo jeito que destrói um casamento. Tudo é medo no final das contas. Então, logicamente, se o controle é o inimigo mortal do amor, o antídoto tem que ser o oposto do controle. E o oposto do controle é a liberdade. Chegamos no paradigma central do texto, a aceitação de que nós fomos criados para a liberdade. E isso nos leva à raiz filosófica que o autor aborda. Que parte do princípio fundamental de que eu não posso controlar as outras pessoas. A única pessoa no universo que eu posso controlar sou eu mesmo. Aceitar isso é muito difícil para muita gente. É um luto emocional abrir mão dessa ilusão de controle. E para ilustrar isso, o autor utiliza a história do Jardim do Éden, não é? É como se o texto estivesse dizendo que o amor verdadeiro não pode existir em uma prisão, mesmo que seja uma prisão de luxo. Exato. Deus colocou duas árvores no jardim. E a grande mensagem ali, o arquétipo definitivo do livre-arbítrio, é que sem escolha não há liberdade. E sem liberdade, não há como haver amor de verdade. Deus não controlou a humanidade. Se fosse forçado, seria um laboratório, não um relacionamento. Mas por que o autor usa a história do Éden, que é tão antiga,
para explicar a psicologia dos relacionamentos modernos. Porque pessoas criadas em lares controladores costumam projetar essa dinâmica em Deus. Elas enxergam as leis do Antigo Testamento como ameaças de um senhor punitivo. Um ditador que quer distância de pecadores assustados? Exatamente. Mas quando a gente quebra essa projeção, a mensagem real é revelada. O objetivo número 1 de Deus é a conexão. O texto cita 1 João 4,18, que diz que o amor perfeito lança fora o medo. É uma questão de missões opostas. O medo divide e isola, enquanto o amor conecta. Eles não podem coexistir de forma saudável. Servir de parceiro por amor exige a decisão de ser intolerante com o medo nas nossas vidas. Tolerância zero para o medo. Que conceito espetacular. Mas aí a gente desce da filosofia para a vida real, né? Na prática a teoria é outra, né? Pois é. Então, o que tudo isso significa na prática? Quando as coisas ficam difíceis de verdade. O texto fala da decisão do casal Dave e Anne lá no consultório do terapeuta. Sim, e foi uma decisão mais poderosa que a do dia do casamento. Porque no altar era tudo esperança. No consultório, a decisão de buscar a conexão foi feita apesar de toda a história de dor que eles já tinham vivido. Eles decidiram exercer domínio próprio. E o material apresenta o que ele chama de o kit de ferramentas das pessoas poderosas. E ser poderoso aqui não é dominar o outro, é dominar a si mesmo. Começa com 2 compromissos fundamentais. Quais são? O primeiro, minha função é controlar a mim mesmo. E o segundo, meu objetivo principal é construir e proteger a conexão. E com essa base mental, o material apresenta 3 habilidades práticas. A primeira é comunicar amor de forma consistente, o que significa quebrar o silêncio de lares baseados no medo. O autor usa o exemplo das sessões de Souso, que é um ministério de cura interior. Ele mostra como as pessoas tentam aceitar pela fé que os pais as amavam, apesar do silêncio ter criado um caos na mente delas. Porque o silêncio cria um vácuo aterrador, né? Na ausência de comunicação, a biologia preenche esse vácuo assumindo que fomos abandonados. É por isso que verbalizar é tão crucial. A segunda habilidade prática é a comunicação saudável. Como dar um feedback sem julgamento, e aqui o autor usa a analogia do Salmo 32, onde Deus guia com os seus olhos. Nossa, essa analogia de guiar com os olhos é fantástica. É a minha favorita. Como você vê isso no dia a dia? Sabe com o que se parece? Pense no painel de um carro. Você está dirigindo, o motor superaquece e o painel acende uma luz de aviso vermelha. Sim, e o painel não pisa no freio automaticamente por você, né? De jeito nenhum. Ele não assume a direção à força. Se ele fizesse isso, seria puro controle. Ele apenas informa a realidade. Isso. Ele mostra, olha, a sua atitude de acelerar está me afetando negativamente. Olhos não controlam, apenas mostram como o coração foi afetado pelas escolhas do outro. A escolha de parar ou continuar acelerando continua sendo inteiramente do motorista. Perfeito. Mas aí surge a dúvida crucial para quem está nos acompanhando. E se a pessoa ignorar a luz de aviso? E se ela continuar machucando a relação? É aí que entra o terceiro passo, de manter limites sem punição. Exatamente. Isso levanta uma questão importante sobre responsabilidade pessoal. Se tornar uma pessoa poderosa não significa ficar apanhando quieto. Ufa, ainda bem. Significa dominar a própria capacidade de não deixar que as ações do outro apaguem o seu próprio amor e estabilidade. A terceira habilidade é ter um plano sem punição. E como soa a declaração de uma pessoa poderosa nesse cenário? Soa mais ou menos assim: vou ficar bem independente do que você faça. Você pode errar, mas você não pode apagar o meu amor ou destruir a minha paz interior. Caramba! Isso é monumental, estabelecer limites saudáveis e sem medo frente aos erros. Sim, você se afasta para se proteger, não para punir o outro com um silêncio manipulador. A porta da conexão continua aberta para quando a pessoa decidir mudar. Para amarrar tudo isso de forma cristalina para nossa audiência, quando nós apenas reagimos instintivamente, nós tratamos os outros como cascavéis, criamos muros e ferramentas de controle. E para mudar isso, é preciso abraçar a vulnerabilidade, lembrar que só podemos controlar a nós mesmos. E usar a comunicação sincera, como aquele painel luminoso, guiando com os olhos, para priorizar a conexão.
É bom reforçar que esse conhecimento não é apenas teórico. Ele serve para aquela próxima reunião tensa no trabalho, sabe? Com certeza. Serve para a forma como respondemos aos nossos parceiros na rotina de casa, ou como educamos a próxima geração de crianças. Porque reagir é biológico e natural, mas responder exige treino, e é isso que nos liberta. Sem dúvida. É a pausa entre o estímulo e a nossa resposta que define a nossa liberdade. E para encerrar essa nossa análise profunda de hoje, eu quero deixar um pensamento provocativo final, construído a partir de tudo que o material nos trouxe. Vamos lá. O texto afirma que o amor perfeito lança fora todo medo. A gente focou bastante na sala de estar das nossas casas. Mas imagine o que aconteceria se aplicássemos isso no espaço público, como sociedade. É um experimento mental e tanto. Como seria a nossa convivência se, coletivamente, nós decidíssemos que o desejo de conexão é muito mais importante do que a nossa necessidade instintiva de ter sempre o controle da situação. Fica aí a reflexão para quem nos acompanha. Até o nosso próximo mergulho.